Caros alunos, vamos dar início ao nosso estudo das funções sintáticas termos da oração. Comecemos com o sujeito, função essencial na língua portuguesa. Em tese, toda frase com verbo tem sujeito. Temos exceção, vamos ver aqui, mas a regra geral é frase com verbo, sujeito. Aliás, o verbo se refere ao sujeito, daí a concordância verbal ocorrer em função do sujeito, via de regra. Pois sujeito é o ser a respeito de quem se diz alguma coisa. Eu penso, por exemplo, na Imelda e penso alguma coisa a respeito dela. Pensei na Imelda, é o sujeito. Pensei que a Imelda pode voltar ao Brasil, predicado. Temos aí sujeito e predicado. Sujeito, nós temos uma classificação para o sujeito. E as bancas pedem não apenas a identificação do sujeito numa frase, mas a sua classificação, bem frequente em todas as bancas. Uma das funções, talvez a mais exigida em concurso público, sujeito. E aí temos uma classificação. Por exemplo, o sujeito pode ser chamado de simples. O sujeito simples pode se apresentar na forma clara, um sujeito simples claro, e aí ele está escrito. A banca apresenta o sujeito na frase dada, como nós compramos a apostila. Nós compramos a apostila do Café Concursos. Nós compramos a apostila do Café Concursos. Eu tenho aqui, estou me referindo a nós. Na classe gramatical, um pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do plural. E aí o predicado, compramos a apostila. O verbo da frase se refere a um termo só, uma palavra só. E aí não importa se está no singular ou no plural. Este núcleo é um só e ele nos dá um sujeito simples. E claro, porque ele está aqui expresso. Simples. Mas eu posso ter esse mesmo sujeito na forma oculta. Como o verbo em português permite, pela sua desinência aqui, modo temporal, número pessoal, no caso aqui, número pessoal, MOS, eu deduzo qual é o sujeito. E eu posso então deixar oculto o sujeito e dizer apenas compramos a apostila de português do Café Concurso. Compramos a apostila. Sujeito nós, sujeito oculto ou elíptico, elipse do sujeito, né? Não está ali manifesto, não está escrito, ou desinencial também, podemos chamar de desinencial, porque este MOS denuncia qual é o sujeito que está aí, o oculto, a desinência verbal, desinência número pessoal. Então temos esta classificação primeira aí, simples claro e simples oculto, ou simplesmente oculto, ou simplesmente desinencial ou elíptico. No caso do composto, mesmo que eu tenha núcleos no singular, o professor e o aluno, dois termos no singular. O professor e o aluno chegaram. Um predicado aí breve, chegaram, verbo intransitivo. E aí eu tenho o sujeito. Chegaram se refere a aluno, aluno chegou. E o chegaram também se refere a professor. Portanto, eu tenho um sujeito com mais de um núcleo, com dois núcleos, sujeito composto. Qual a semelhança entre o sujeito simples, da forma clara, e o sujeito composto? Os dois estão manifestos na frase, estão escritos na frase. Eu posso sublinhar, eu posso marcar o sujeito aqui. O simples, na forma clara, e posso sublinhar e marcar os sujeitos, núcleos, aí estão, o sujeito composto, dois ou mais núcleos. Então, reforçando, sujeito simples, um núcleo só. A palavra pode estar no singular ou no plural, não vai fazer diferença. Já o composto exige dois ou mais núcleos, ok? Indeterminado. Talvez o que mais cai, um dos que mais caem na prova é o indeterminado. Nós temos duas estruturas para o sujeito indeterminado. Uma consagrada pelo uso. Quando eu não sei quem é o autor de determinado fato, determinado ato,
Quando eu não sei qual é o autor, eu jogo o verbo na terceira pessoa do plural, isso é normal. Tá? Deixei a carteira em algum lugar, saí um pouquinho, quando eu voltei a carteira não está mais lá. Na hora eu digo, furtaram minha carteira. Furtaram, né? Eu estava aqui ao lado e furtaram a minha carteira. Não vi, furtaram. Usei o verbo na terceira pessoa do plural, porque eu não sei quem furtou. Não é sujeito oculto eles, não. Isso é consagrado. Quando eu não sei, eu, falante da língua portuguesa, utilizo a terceira pessoa do plural. Saio da sala de aula, estou fazendo meus exercícios, saio. Quando eu volto, as páginas da minha apostila riscadas. Eu digo, riscaram as páginas da apostila. Vou descobrir quem foi. Riscaram. Então, senhores, por favor, verbo na terceira pessoa do plural, eu não sei qual é o sujeito. Ou eu não quero que o outro saiba e não digo. E aí eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural. Furtaram minha apostila. Alguém pegou a apostila do Café Concursos. Furtaram a minha apostila. Furtaram a minha apostila. Vou colocar um azinho ali antes do pronome possessivo feminino singular. Furtaram a minha apostila. Verbo na terceira pessoa do plural. Quem foi? Cara, o aluno sabe dizer quem foi? Nem eu sei. Levaram a apostila. Terceira pessoa do plural. Mas cuidado. Quando a banca costuma apresentar um texto para as questões de interpretação, de compreensão de texto, quando eu tenho um contexto, ou seja, a frase foi retirada de um texto, eu tenho uma frase anterior, portanto, o sujeito pode passar de indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, para um sujeito oculto, com verbo na terceira pessoa do plural. Exemplo. Pedro e José mexiam na minha mochila. Ponto. Sujeito composto Pedro e José. 2 núcleos. Mexiam. O Pedro mexia, o José mexia. Sujeito composto. E claro, né? Claro. Agora eu tenho uma segunda frase no mesmo texto. Ponto. Levaram minha carteira. Ora, a frase anterior menciona quem foi o autor da mexida e quem foi o autor do levar a carteira. Os autores foram Pedro e José. Então o contexto me diz que eu tenho aí no caso, levaram minha carteira, não um sujeito indeterminado, mas um sujeito oculto. Eles, quem? O Pedro e José levaram a minha carteira. Na segunda frase, é logicamente que na primeira é sujeito claro, composto com 2 núcleos, ok? Então, o aluno sempre tem de estar atento ao que a banca apresenta e o que a banca pede. Não é? Há contexto? Cuidado aqui. Fora isso, verbo na terceira pessoa do plural, sem contexto, nada de dizer que é sujeito oculto eles, por favor. Sujeito indeterminado. E uma outra estrutura que me leva ao sujeito indeterminado, muito mais simples, verbo na terceira pessoa do singular, precisa, com o acréscimo de um pronome pessoal oblíquo átono, se, que nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito. E ele indica que eu vou estar com uma frase com sujeito indeterminado. Precisa-se de apostilas. Precisa-se de apostilas. Apostilas do Café Concursos. Língua portuguesa. Terceira pessoa do singular. Mais tranquilo aqui, ok? Aí eu chamo a atenção, as grandes bancas fazem uma mexidinha com esse se, indeterminação do sujeito. Mas eu tenho outro se, a partícula passivadora, o pronome passivador. E aí a regra já mudou. Quando eu tenho construíram-se escolas, eu também tenho um se aqui, senhores. Só que esse se, também pronome pessoal oblíquo átono, não é índice de determinação do sujeito. O nosso pronome é passivador. Eu tenho aqui uma voz passiva sintética. Escolas foram construídas. E aí eu tenho um sujeito simples e claro. Escolas foram construídas. Eu passo da passiva sintética para a passiva analítica. Construíram-se escolas, escolas foram construídas. E notem o seguinte, o verbo no plural. Por que no plural? Para concordar com o seu sujeito, posto escrito após, mas sujeito. Então, não confundir
o sujeito indeterminado com o sujeito simples e claro. Aqui eu tenho o sujeito simples e claro da voz passiva sintética. Normalmente as provas colocam os dois. Notem que aqui não tem como de apostilas funcionar como sujeito, porque não há sujeito iniciando com preposição. E nem dá para fazer a transformação. De apostilas são precisados. Não dá para fazer essa transformação que eu faço aqui. Escolas foram construídas, porque o verbo está no passado, né? Construíram-se, foram construídas por alguém. Tá? E aí as escolas são sujeitos. Na voz ativa, alguém construiu as escolas. Na ativa, nós estamos aqui com voz passiva. Então, cuidado com esta dupla aqui. Dupla dinâmica, não é? Um outro caminho, só terei sujeito aqui se eu tiver um verbo transitivo direto, lá da voz ativa, ou transitivo direto ou indireto. Eu preciso, na voz ativa, da presença de objeto direto. Aí eu caio nessa construção. Os engenheiros construíram escolas. Escolas foram construídas pelo engenheiro. Construíram-se escolas. Ok? Já o verbo não sendo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, eu caio necessariamente no sujeito indeterminado se eu não tiver o sujeito escrito e tiver a presença desse C, índice de indeterminação do sujeito. Muita atenção com a dupla dinâmica aí, não é? Vou apagar aqui o sujeito simples e agora vamos ao sujeito inexistente. Na verdade, uma oração sem sujeito. Eu não tenho sujeito na oração. Só há o predicado. Uma oração feita só com predicado. Quando o verbo da frase se referir a tempo, e aí não importa se é tempo cronológico ou tempo meteorológico, eu não terei sujeito. Por exemplo, tempo se referindo a horas, são 2 horas. É 1 hora, é 1 hora e 30 minutos, são 3 horas. Eu não tenho um sujeito. Eu só tenho um verbo ser que concorda com o número de horas, e eu não tenho a presença de sujeito, eu apenas registro o horário que nos encontramos, datas também, né? Hoje é 20 de abril, por exemplo, 30 de maio. Eu apenas registro a data, mas não há um sujeito desta data. Ok? Se referindo a tempo. Mesmo tempo meteorológico. Choveu, ventou, nevou, trovejou. Nevou ontem. O verbo expressa um fenômeno natural. Não há sujeito de fenômenos naturais. Eles ocorrem por si só. Então aí é uma clareza, né? Se eu me referir a tempo, eu não terei sujeito. A frase só terá predicado. Não é? Faz frio, faz calor, se referindo a tempo. Não é? Faz 2 anos. Vamos colocar um exemplo aqui. Pode ser. Faz 2 anos. Isso é tempo decorrido. E aí a frase continua, que não vejo melda. Faz 2 anos. O verbo fazer nem é usado no plural, nem posso. Porque como ele não tem sujeito, ele não tem com quem concordar. Verbo concorda com o seu sujeito. Como não tem sujeito, ele não tem com quem concordar. Por isso eu uso no singular. A exceção é o verbo ser. Mesmo sem sujeito, ele concorda com o número de horas ou com a data. São 2 horas, é 1 hora. Tá? Portanto, no caso das datas, hoje é dia 25, hoje são 25 dias. Ok? Tempo. E o outro verbo haver. O verbo haver, que ao lado aqui do sujeito indeterminado é o mais solicitado em concurso público. Quem já não encontrou em alguma prova, em algum exercício de concurso público, seja a banca que for, FGV, FCC, Sebrasp, né, antiga CESP, FEPESE, né, Sesgran Rio, as grandes bancas todas e as pequenas também, usam e abusam do emprego do verbo haver. O verbo haver não aceita sujeito em 3 situações. Quando eu utilizar o verbo haver, vamos trocar a cor aqui, ó, amigos. Verbo haver no sentido de existir, sinônimo de existir. Não há sujeito. Verbo haver no sentido de ocorrer, de acontecer, fenômeno do verbo, né? Ocorrer ou acontecer sem sujeito. Ou, novamente, dando ideia de tempo, que aí nós poderíamos encaixar ali no primeiro caso, tempo. Né? Então, quando eu digo havia 3 apostilas sobre a mesa do professor, 3 apostilas do Café Concurso sobre a mesa do professor, eu não tenho sujeito.
Verbo haver, por tradição, não aceita sujeito no sentido de existir. E 3 apostilas eu vou chamar de objeto direto. E o verbo, inclusive, não tem flexão, não vai para o plural. Ele não concorda, ele tem que concordar com o sujeito. Como não aceita sujeito, é um verbo que não vai concordar com nada e fica no singular. Havia 3 apostilas. E se eu usar um verbo auxiliar, ou seja, um verbo antes dele, vai ser o último, vai ser o principal, também fica no singular. Devia haver 3 apostilas sobre a mesa do professor. E no sentido de acontecer também, ocorrer, né? Houve 3 reuniões dos professores dessa instituição. Houve 3 reuniões. E não houveram, como popularmente nós ouvimos por aí, na linguagem coloquial, houveram 3 reuniões. Não. Verbo haver no sentido de ocorrer rejeita sujeito e fica no singular. Não tem com quem concordar, já que aqui nós temos o objeto direto. O mais simples, o mais fácil, é aquele que dá a ideia de tempo. Há 3 anos, e aí a frase continua, vai ter uma outra oração, com outro verbo e outro sujeito. 3 anos eu não vejo e melta. Né? Aí tem o verbo ver, mas aí é outra estrutura. Nessa estrutura aqui, verbo haver não tem plural, nem alguém diria ou marcaria como correto, 3 anos. Notem que o verbo haver indicando tempo equivale ao verbo fazer indicando tempo. Faz 2 anos, há 2 anos. Posso substituir um pelo outro, ok? Inexistente. O verbo não aceita sujeito, só tem o predicado. Oração sem sujeito, ok? Vejam o seguinte. Quando eu falei de tempo, choveu, ventou, tempo meteorológico, o verbo tem de ser o fenômeno. Se eu tiver o substantivo, o fenômeno no substantivo, o sujeito será simples. Né? A neve cobria a minha casa. Sujeito a neve, sujeito simples. A chuva molhou minha roupa, sujeito simples. A chuva. Portanto, quando o verbo for o fenômeno, aí sim eu terei um sujeito, uma oração sem sujeito, um sujeito inexistente, certo? Outra coisa, às vezes nós usamos, e o autor, muito criativo, faz um texto e coloca uma linguagem figurada. Cuidado com a linguagem figurada. Né? Choveram pétalas de rosa sobre a noiva. Choveram pétalas de rosa. Aí eu tenho um sujeito simples. Pétalas de rosa choveram. Mas não é um fenômeno natural, evidentemente não é. Choveram pontapés. Choveram convites para a minha festa. Convites é o sujeito, certo? Então, sempre o aluno de concurso tem de estar muito atento ao que é apresentado. Então, tem ali uma linguagem figurada, o autor é criativo, usou. Né? Aquele garoto trovejou impropérios contra a mocinha. A pessoa não troveja, né? Os gêmeos choveram na cama. Fizeram xixi. Aí é uma linguagem figurada, e aí eu vou ter um sujeito simples. Né? Claro ou composto, ok? Classificação do sujeito. Muito solicitado em concurso. Peço atenção especial para o indeterminado e aqui o verbo haver. E cuidado, se o verbo haver não for o principal, for o auxiliar, por exemplo, eu terei sujeito. Os engenheiros haviam concluído a obra. O verbo principal é concluir. Os engenheiros concluíram a obra, haviam concluído. Aí eu terei plural e ele é apenas um verbo auxiliar. Concluído, concluir, verbo no particípio, concluído, é o verbo principal. E aí ele terá plural, ok? Dominado sujeito, vamos exercitar. Vamos exercitar sujeito. Eu peço então que olhem aqui ao meu lado. Nós vamos dar uma olhadinha. 3 exercícios, porque depois vamos a predicado. 3 exercícios que confirmam aí o nosso estudo de tipos de sujeito que estão aí no quadro. Acompanhe então os nossos exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte, por favor, dê uma olhadinha aqui. Quando a oração não tem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Foi o que nós vimos aqui há pouco. Exceção feita ao verbo ser. Né? Verbo ser. Esta afirmação pode ser comprovada em que alternativa? A, B, C, D e E. Chegou o pacote de livros. B.
existe muita gente amedrontada. C, ainda há crianças sem escola. D, não procede a acusação contra ele. E é proibida a entrada. Para quem prestou atenção, verbo haver, a não ser que seja um auxiliar, verbo haver não tem plural, porque não aceita sujeito. De cara, o aluno vai encontrar o verbo haver na alternativa C e já vai lá. Ainda há crianças, ainda existem crianças. Se o verbo fosse existir, eu teria o sujeito crianças, mas não, é o verbo haver. Ali está o verbo haver e não existir. Portanto, crianças não é sujeito na frase C, é o objeto direto. O verbo haver não aceita sujeito. Já marcou a alternativa que deve ser assinalada. Tá? Vejam que na A, o pacote de livros é o sujeito de chegou. O pacote de livros chegou. Tá? Na B, muita gente amedrontada existe. Sujeito, muita gente amedrontada. Na D de dado, a acusação contra ele não procede, não tem cabimento. A acusação contra ele, sujeito. E na última, alternativa E, com uma concordância nominal bem feita, proibida a entrada é proibida, sujeito. A entrada, verbo haver. Aí, uma questão de concurso. Mais uma questão. Por favor, acompanhe. Há crianças sem carinho, verbo haver. Disseram-me a verdade. Construíram-se represas. Estão lembrados? O professor falou dos dois C. Né? Na verdade, tem um aí. Né? Construíram-se represas. E do verbo haver. Os sujeitos das orações acima são, respectivamente, há crianças sem carinho. Mais uma questão que traz o verbo haver, que é tão comum em concurso público. Existem crianças sem carinho. Existem crianças, sujeito, crianças. Mas há crianças sem carinho, eu não tenho sujeito, tenho objeto direto, crianças. E o há, verbo haver, não aceita plural. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Por isso, a alternativa A ou D de dado. Aí tenho disseram-me a verdade. Quem disse? I don't know, não sei. Você sabe? Eu não sei. Quem disse? Verbo na terceira pessoa do plural. Vejam aí no exercício, o verbo na terceira pessoa do plural. Não tenho frase anterior. Não posso chegar à conclusão de que é um sujeito oculto. Em disseram-me. Portanto, indeterminado. Não sei. Não vou te dizer. Mesmo que eu saiba, não vou te dizer. Qual é o sujeito que disse a verdade para mim? Portanto, indeterminado para você. Talvez eu saiba. E construíram-se represas. Acho que tem frase parecida por aqui. Acho que coloquei alguma frase parecida antes. Construíram-se represas. Vejam no exercício. Não tenho preposição. Quem constrói, constrói algo. Verbo transitivo direto. Na voz ativa, engenheiros construíram represas. Objeto direto, represas. Na passiva, represas vira sujeito. Represas foram construídas por engenheiros. E na passiva sintética, que é aquela que tem o pronome apassivador, o C, construíram-se represas. Sujeito, represas. Por isso, sujeito simples. E aí temos a alternativa A. Alternativa A de Alemanha. Inexistente, indeterminado e simples. Ok? Confirmando aí os verbos que nós destacamos. Mais um exercício? Vamos fechar com mais um exercício. Vamos dar uma olhadinha aí. Diz o seguinte. Exercício semelhante a esse já vi em 4 ou 5 provas. O hino nacional brasileiro. Um trechinho do hino nacional brasileiro. Vira e mexe, algum concurso traz esse trechinho. Vou ler. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Trechinho inicial do hino nacional brasileiro. O sujeito da afirmação com que se inicia o hino nacional é: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Exercício menos comum, o de localizar o sujeito na frase. Mais comum a classificação, menos comum localizar o sujeito. Mas aí está, pedindo a localização do sujeito. E quem ouviu o brado retumbante de um povo heróico? Quem ouviu? As margens plácidas do Ipiranga. E aí temos a alternativa C. Elas ouviram. Professor, margem de
rio não houve linguagem figurada. Aí temos uma prosopopeia, uma personificação. Né? As margens do rio Ipiranga ouviram, né, o grito, né, o brado, né, o brado retumbante de um povo heróico. Por isso, alternativa C, localizamos o sujeito no início do hino nacional brasileiro. Ok? Sujeito está dominado, façam exercícios, mais exercícios, confirmem e continuem conosco, porque vem mais sintaxe. Na sequência, predicado. Até a próxima.